Já se pegou pensando em como o tempo pode afetar a conexão e a paixão de um relacionamento? Se você continuar com a gente neste episódio, entenderá por que a renovação de votos pode fortalecer os laços e o amor e a cumplicidade depois de alguns anos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Eu sou Vânia Figueira e neste episódio nós vamos falar sobre a renovação de votos, como ela pode ajudar na harmonia do casal. E quem vai falar se pode ou não, né, se essa tática dá certo, é um casal lindo que está aqui comigo, que estão casados há 27 anos, correto? É esse ano, 28. Sejam bem-vindos, a Ana Lúcia e o Henrique, correto? Exato, obrigado. E eu estou aqui com a Maíra, certo, Maíra? Certo. Que é assessora de casamentos e que vai ajudar a gente aí, inclusive foi assessora do casal. Foi. Né? Que vai ajudar aí a gente contar essa história linda aí de vocês. Se apresenta, por favor, conta um pouquinho do seu trabalho. Claro. Eu sou a Maíra Tamberlini, eu trabalho com casamento há 18 anos. Eu falo que eu escolhi trabalhar com eventos sociais. Então, eu tinha trabalhado muitos anos com corporativo e eu vi que para mim faltava algo, e faltava a emoção, faltava a conexão, faltava a história, faltava fazer coisas diferentes que fugissem da rotina. Sim. E daí eu conheci o mundo de eventos. Antes de começar a trabalhar com eventos, eu já busquei um curso, então eu fiz um curso do Senac, fui buscando outros cursos. Hoje em dia eu já dou cursos, mas faço cursos até hoje. Eu falo que a atualização tem que ser contínua. Constante. Exato. E o nosso mercado ele passou por diversas transformações nos últimos anos, né? E eu falo que a pandemia foi um marco muito grande para o mercado de eventos, porque mudou muita coisa. E eu vejo que hoje as pessoas acabam estando muito mais ansiosas, querendo muito mais coisas, então mudou até mesmo o formato de prestação de serviços. Sim. Porque às vezes a pessoa não te dava tempo de você fazer uma pesquisa, de você atender um outro casal, então as pessoas estão muito imediatistas. Então, total, quanto mais rápido isso, você for, mais você acaba tendo um bom atendimento e um bom retorno. Verdade. Mas vamos lá, né? Vocês querem se apresentar? Falar um pouquinho rapidamente da história de vocês? Posso antes falar um pouquinho da história deles? Que eu acho que isso é interessante. Eu falo que em todos os lugares estão as oportunidades. Sim, nós nos conhecemos na academia, por isso que eu tô querendo, Nossa, vou dizer. Que legal. Então, assim, eu já fiz casamento de pessoas que eu conheci na manicure, na academia, na estética, em todos os locais. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Eu acho que, assim, tem gente que fala assim, você faz por amor? Não, eu faço por dinheiro mesmo, gosto de dinheiro, tá? Mas eu amo o que eu faço. Sim. Então, eu falo com prazer. Então, quando a gente se conheceu, eles nem pensavam ainda em celebrar. Bodas. E daí, quando eles me procuraram a primeira vez, eles me procuraram para fazer os 25 anos de casados. E daí começou a pandemia. E daí depois a gente resolveu... Daí eles deram uma esfriada, tipo, né? Porque a pandemia deu uma esfriada em um monte de gente. Verdade. E daí depois a gente se reencontrou para fazer os 27 anos de casado. E aí só acendeu, né? Aí acendeu. Verdade. Que bacana. Vamos para a primeira questão, né? Me conta uma coisa. Vocês sentiram que, com o passar dos anos... vocês ficaram mais distantes? O relacionamento esfriou um pouco? Ou a conexão diminuiu? Porque a gente tá falando de 25 anos. 27, né? 27. 25 quando decidiram, né? 27 anos. Como que é isso? De verdade, hein? De verdade. Fato é, não existe casamento que é uma mar de rosas do começo ao fim. Não, com certeza. A gente já passou por briga, por afastamento e etc. E eu falo que a minha experiência, como a gente casou muito novo... eu ia até falar isso. Com 27 anos de casamento, são super jovens, né? A gente casou com 19. Nossa. Então, eu digo que o amadurecimento que a idade trouxe fez o casamento amadurecer e melhorar junto. Sim. Lá para trás, a gente sempre se amou, sempre se gostou, sempre fez tudo muito junto e com muita união. Mas o amadurecimento trouxe uma qualidade que a gente não esperava que fosse possível chegar. Sim. Então, para mim, hoje, o casamento para mim é como vinho, no meu caso. Quanto mais velho, melhor tá ficando. Melhora. Que lindo, que lindo. Você compartilha disso também, Ana? Compartilho. Eu falei, eu fiz uma declaração no meu casamento.
que eu disse que pequenos problemas afastam pessoas e grandes problemas têm uma grande possibilidade de unir pessoas. E nós tivemos grandes problemas no nosso decorrer né? Da Com o vida, no tempo, relacionamento. com os filhos, questões de saúde, questões importantes. E foi um divisor de águas. Ou a gente ficava junto e encarava, ou ia cada um pro seu lado. Sim. E todas essas coisas grandes que aconteceram, eu tive problema de saúde com os 2 filhos, Nossa. serviu para unir. Ai, que linda, você vê. Seria o mundo ideal, né? Era para ser assim, né? Mas a gente sabe que a realidade, Um infelizmente... conselho que eu dou, que eu acho que foi o que eu tentei passar no meu casamento, quando eu fui fazer os meus votos, é para as pessoas prestarem atenção nos pequenos problemas e não deixar aquilo tornar uma coisa grande, né? A toalha em cima da cama, a roupa fora do cesto, né? Que A isso louça que não acaba, lavou. né? Vai aumentando, né? Não que isso não continue acontecendo. Exato. Ela só não deixa ficar grande. É isso. Ela senta, ela conversa, ela orienta. A responsável pela união é ela sabe disso. É ela que agrega, ela que tenta sempre unir não só a nossa família, casal e filhos, ela sempre tentou agregar as famílias junto. Infelizmente não deu muito certo, as famílias continuam afastadas, mas a nossa permaneceu unida. A responsável é ela, porque ela sempre foi muito agregadora. Tem esse perfil mesmo, né? Determinação, né? Eu acho Muita, que faz né? parte. Sim. Uma coisa que, assim, a Maíra acho que pode falar com bastante propriedade sobre isso, porque ela tem muitas histórias, né? Imagino. Casamento é determinação, você precisa querer muito. Verdadeiramente. Eu acho que é uma escolha diária. Isso. E vocês se Com escolheram, certeza. né? E o mais legal, quando eles me procuraram, a gente foi conversando, e eles nunca tinham feito uma festa, uma celebração grande de casamento. E eu vejo que isso acaba sendo muito uma constante hoje, porque assim, eu falo que assim, o sonho de toda mulher, muitas vezes, é realmente ter um casamento de princesa, de se vestir de noiva. Então, eu falo que assim, às vezes falta ciclos na nossa vida. E a gente precisa vivenciar. E eu acho isso muito bacana. Tem gente que fala assim, ai, não, é besteira. Tem gente que fala assim, ai, não faz uma festa, faz uma viagem. É diferente. São realizações diferentes. Verdade. Então, Você falou, assim, é bem legal uma pontuar viagem isso. é bacana, uma lua de mel é bacana, a gente pode viajar sempre, mas celebrar ciclos é muito importante. Eu tive um casal que eu fiz o casamento e agora eu fiz os 10 anos de casado deles. Que legal. Então, assim, é muito bacana você poder reafirmar o seu amor. E eu falo que, assim, isso é uma escolha. Ninguém precisava fazer festa, nem de casamento, nem de bodas. Mas eu falo que, assim, o amor, ele tem que estar em abundância para transbordar. Concordo muito. E muitas pessoas falam assim, é um gasto. Gente, se tivesse doente, todo mundo ia gastar com doença. Então, deixa as pessoas gastarem com a felicidade. Com coisas boas. Com coisas boas, com coisas leves, né? Eu falo que normalmente a pessoa fala assim, você tá gastando dinheiro desnecessário. Quase que eu falo assim, o boleto tá vindo pra você? Porque as pessoas que dão palpite não estão ajudando. É verdade, mas então, eu acho que eu acho que isso é uma coisa bacana pra eles comentarem, né? Porque quando eles falaram que iam fazer uma festa, um monte de gente também deve ter falado, tipo, o monte achou legal, mas o monte acha desnecessário. Foi o que eu mais escutei. Eu acho que muito mais pessoas acham desnecessário. Exato. Mas eu acho muito legal isso que você falou, né? Por que não celebrar o amor? Né? Por que não celebrar o amor? A gente celebra tantas coisas, né? Ou gasta dinheiro com tantas coisas que são supérfluas, muitas vezes. Exatamente. E isso é tão importante, né, gente? É muito importante. E é uma emoção única. Eu juro que, assim, eu não sabia. É muito emocionante. Bom, no meu caso foi incrível, né? Os 2 filhos entraram, coisa linda. O meu pequeno, até hoje ele se emociona. Meu pequeno de 20 anos. Você tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Que legal. Foi muito legal. E eu acho que ainda a bodas, assim, eu não sei, né? Você me corrige, Má. Mas eu acho que ela tem ainda um sentido maior no casamento. Porque o primeiro lá, ok, né? É importante, é o primeiro laço ali daquela união, né, do casal. Mas depois você reafirmar, eu acho tão lindo isso. É importante a questão do reafirmar, mas também é importante uma coisa que o Henrique comentou.
o relacionamento te traz maturidade. É. Então, eles tiveram o Muito discernimento mais, sim. de convidar. É uma festa muito mais seletiva. Muito mais. Porque você só vai convidar quem realmente torce por você. É. Quem realmente vibra na mesma sintonia. Eu já acredito isso no primeiro. Eu já penso assim no... Você acha? acredito. Eu acho que muitas vezes Ah. no primeiro não, porque a gente ainda convida alguém para agradar os pais, faz alguma então, coisa. mas eu acho tão Não, vazio. mas acontece. É, a gente sabe que acontece, mas eu não vejo muito sentido. Não, tu não vejo também. É, porque eu falo, poxa, quem tem que estar nessas celebrações, né, que vocês não me escutem, é quem faz sentido, é quem quer celebrar com vocês aquilo, quem fez parte, quem ajudou. Quem tem Não prazer é? em ver a sua felicidade. Eu vejo muito sentido Mas nisso. eu falo quando Mas a gente sabe que a realidade Quando eu não falo é para um assim. casal, cadê o você me passa o telefone do fulano? Ah, eu não tenho. Se Então, você pra não que tem o telefone, por que você convidou? Para. Você fala, olha, Porque se você não liga pra pessoa no mínimo nos últimos 2 anos, Pra porque senão que você teria que ela- salvo. Não tem o porquê. eu vejo muito dessa forma. Mas enfim, né? Cada um faz o que quer, tá? Com certeza. Tá tudo isso bem, aí. né? Cada um faz o que quer. Mas vamos lá para outra. Você sente isso também com seus casais? Que eles estão na busca de dar um outro sentido para a relação? Né? Qual a sua percepção sobre a renovação de votos? Que você até comentou do casal que agora você fez, né? Eu acho que não é nem a questão de dar um novo sentido, né? É a questão de celebrar mesmo, porque todo mundo passa num relacionamento por Tipo, muitos assim, altos e baixos. E é aquele momento de você parar e falar assim: que bom que eu tô feliz com a minha escolha. Que bom que tá dando tudo certo. Então, assim, eu acho que é muito bacana. E tem casais que falam assim: daqui 5 anos eu quero fazer alguma outra coisa. Então, eu tô com outros casais que estão querendo Fazer renovar. Eu já fiz bodas de ouro, que é que lindíssimo. lindo. Então, assim, é muito bacana. E às vezes assim, a pessoa está celebrando datas que para eles fazem sentido, né? Então, assim, a Sim. gente não precisa celebrar que nem. Vai celebrar os 27? Foi quando deu e tá tudo bem. A gente não precisa de um padrão. Foi lindo, Eu né? falo Foi. que É. a gente pega muito. Tem gente que só faz aniversário em data redonda, só faz festa em data redonda. 40, 50. Eu não, gente. Eu tenho uma cliente que eu fiz 2 casamentos pra ela. Porque ela casou na pandemia, então numa semana ela casou com a família do noivo e na outra com a família dela. Então, e daí eles ficaram muito mal com o Covid. E daí eles decidiram celebrar a vida. Então, todo aniversário a gente faz festa de todo mundo da família. Que legal. Então, por quê? Porque eles falam assim, a gente Nossa, não sabe muito se a legal, gente vai né? estar aqui depois. E é verdade. E eu falo que assim, é isso. É real. É. Porque a gente posterga muitas vezes a nossa felicidade. E eu falo que o bacana da bodas é isso. É você, por exemplo, a minha amiga vai fazer o ano que vem 10 anos de casada. E daí encontrei com eles, e hoje é aniversário dela, inclusive. Fala, parabéns. Encontrei com eles. E ele falou assim, ai, Maíra, já me passa mais ou menos quanto eu preciso começar a juntar pra gente fazer Pra os nossos comemorar. 10 anos. Então, assim, é uma questão de programação, é uma questão planejamento, né? E assim, a pessoa fala assim, eu quero celebrar o nosso amor. Então, isso é muito bacana. E tem muito N legal. formas, porque você pode celebrar numa celebração mais íntima, numa Menor, celebração mais né? grande, Sim. maior. Então, assim, é aquela questão, tipo, o que faz sentido pro casal? E eu falo que o lado bom da assessoria é isso, que eu consigo fazer eventos personalizados. Sim. Então, tem vezes que a pessoa... Vários formatos, Eu né? quero uma coisa gigante. Não, eu quero uma coisa mais Intimista. compacta, Uhum. intimista. E eu falo que assim, tem gente que fala assim, o mini wedding é mais barato. Eu falo que não, Não. porque as pessoas querem pôr tudo na festa pequena. Não Então, é verdade. Você vai complementando, até a Sim. plaquinha na cadeira, né? Né? Ana? Então, você Detalhes, vai né? somando. Não Eu falo que o Henrique foi enganado, a cara dele foi Totalmente. enganado. É só pra Mas- pouquinhas pessoas, amor. Mas uma coisa que ela falou, eu acho que é a palavra-chave. Planejamento e programação. Todo mundo Verdade. se programa e se planeja para férias, se planeja para qualquer que seja o evento. Por que não se programar e planejar para uma Pra festa? esse momento tão único e especial, Não, né? Na todo mundo vida. sabe que um evento desse não é barato. Sim. Ok, concordo. E não tem que ser barato. O que é muito barato não é bom. Não é? Planeje. Não dá para fazer Sim. esse ano? Maíra, vamos lá. Esse ano tá apertado. Pro ano que vem... E Se planeja, planeja. programa. E eu faz o acho evento. que ela comentou uma coisa muito legal. Não precisa só ser nessas datas, Não. bodas de ouro, bodas de prata. A data é o que eu acho menos que importa. isso. É o que menos importa. Eu acho que é quando você sentir no seu coração de celebrar. É 15, é 10, é 2, é 3. Tudo bem, É né? que a Eu sociedade achei tem muito legal padrões, isso. esse é o problema. É, Então as pessoas acabam padrões. querendo seguir. Exato. É aos 25 anos, ou então Aí eu aos vou 50 esperar tantos anos pra chegar anos. nos Faça 25. quando puder e vai ser ótimo Por do mesmo quê? jeito.
né? Mas eu acho que a pandemia ajudou bastante nesse sentido, viu? Porque eu acho que o medo de morrer, a gente viu Os muita valores, né? morte. Ou o pessoal se uniu, ou o pessoal foi Descambou mesmo. embora. É. E o que aconteceu foi que a gente estava numa esfirra na nossa cidade. Eu sempre quis casar. Só que assim, ele é filho de judeus, eu sou católica. Eu teria que me converter ou ele teria que se converter, não ia dar certo. Nenhum Então a dos gente dois queria, ok. ficou a ver navios, né? Sim. Eu sempre quis casar, claro. E aí estamos na esfirra, entrou uma noiva segurando um bolo. Eu fiquei assim. Ah, eu também quero. Aí eu olhei pra ele e falei: tá resolvido o problema? Vamos casar? Tá simples? Existe a ela só não possibilidade? quis casar na esfirra. Aí eu chamei a Maíra. Mas, E aí deu tudo certo. mas olha Que que bom, você essa vê. questão da esfirra, eu acho que é muito importante, porque... Tem um espaço pro sonho de cada um. Exato. Sempre e assim, tem. É. a gente não tem que julgar o sonho. Não, não. Porque ela devia estar muito feliz. Muito, Tava. muito. E foi isso E que motivou linda. vocês a E A linda. fazer, né? Quero também celebrar, Ela tava quero de viver noiva, esse tava momento. ótima, tava uma... E foi possível, né? Realizar da forma dela, do jeitinho Aquela dela. foi a maneira possível de realizar e ela Sim. tava feliz. Verdade. É isso. Então ali mostrou, deu na verdade um tapa na cara de que não precisa ser o mega casamento. Precisa ser aquele que você consegue, que você vai ser feliz mesmo jeito. E eu falo É, que o é que verdade. mata hoje em dia é a comparação. Nossa. Porque assim, a péssimo. internet ela traz um leque muito grande. É. Então, às vezes você fica se comparando. Ah, mas o fulano fez assim, o fulano fez assim. Então, assim, eu até estava explicando, eu tô com alguns casais novos que estão em busca de espaço. E eu falei. Fala do recanto pra eles. Não, e eu falei assim, a primeira coisa que eu falei assim, para de ficar comparando. É verdade. Vamos entender o que vocês querem, o quanto vocês estão Sim. dispostos. Qual o perfil, Então, assim, qual que é o né? perfil? Porque assim, ai, mas o meu amigo colocou tal coisa, E eu falo que É o assim, que tem a ver com eu já tive vocês, cliente né? que falou assim, eu queria tanto fazer o buquê de fita, mas minhas 3 amigas fizeram. Eu falei, tá tudo bem, faz Você também. quer? Tem a ver Porque com, assim, né? você não vai ter outra oportunidade para fazer isso de novo. Então, assim, às vezes, o olhar para o outro, você esquece de olhar para si e pensar, tipo, o que vai realmente Sim, me tem deixar sentido, feliz? né? Vai fazer sentido? É Então, por verdade. exemplo, eles comentaram que ele é judeu, ela é católica, e eles chamaram um celebrante e resolveram o certo. problema. Porque a celebração foi do amor, não foi uma celebração da religião. Isso. Então, hoje em dia eu falo isso, eu tenho casamentos que vão ser celebrados por amigos. Então, assim, um amigo eu já vi, fala, já. já fiz com Eu padrinhos já vi falando. também. Então, existe essa questão que a gente precisa quebrar esses padrões. Paradigmas, né? Paradigmas. A gente tem que olhar para a solução, né? E não para a questão problema, que foi o que vocês fizeram, né? Nessa questão da religião, Sim. né? A solução. Arrumamos a solução, né? Menina, já foi difícil começar, né, amor? Foi E chegaram difícil até pra aí, caramba, cheguei até aqui. Verdade. Nossa, Que lindo, parabéns. sou toda dona desse momento e desse amor. Não preciso de aprovação de ninguém. Que legal. Não. Que lindo, muito incrível. Tanto é que na escolha de tudo para o casamento, a Maíra sabe bem disso, às vezes até vinham comentários para mim. Mas tal coisa, mas eu não estou fazendo para convidado, ninguém. estou fazendo para mim, o casamento é meu. É Então isso. tudo que está no casamento tem que ser do meu agrado. Se Sim, os convidados vão gostar, o problema é deles. eles são convidados. Sou eu que estou celebrando. Mas é isso. verdade, sabia? Mas se eu né? tivesse feito A isso, gente pensa muito no próximo, né? Tipo, será que vai, né? Ou uma coisa... se fosse há a gente- 27 anos atrás, eu não pensaria assim. mas é um amadurecimento. Exatamente. A gente pensa muito, acho que você... Na validação, né? na validação do outro. Por exemplo, os casamentos, a maioria, ocorrem sábado e domingo, não é? Sim. E por quê? Porque a gente tá pensando em quem? Nos convidados. Sim. Porque O nosso normalmente... foi sexta-feira. Então, a gente... E aí você paga mais caro. Paga. Sábado e domingo é Sim. muito concorrido, né? Por todos os profissionais da área. Sim. Que a gente tá, Sim. né? E assim, e você tá pensando nos convidados. Porque você poderia pagar bem mais barato na semana, Sim. né? Porque a gente vai estar, né, disponível nesse dia. Nesse dia você não vai trabalhar, Né? né? Mas os seus convidados você tá preocupado. Tudo é uma questão de se- programação. De planejar A gente fez a programação para um ano, então avisamos todos os convidados com com um ano de antecedência. antecedência. Você acha que a pessoa não vai se planejar num Pois é. dia do ano? Essa Pra- foi a única parte triste do meu casamento. Por quê? A decepção com os convidados. Sério? Sério. Alguns. Alguns, claro. Sim, não foram todos. Mas foi uma decepção. Porque você avisar, informar
né? A E aí, pessoa Um confirmar. ano, a pessoa confirmar e no dia do casamento Não ir. me mandar uma mensagem, É frustrante, né? eu acho, de É. verdade. Essa foi a parte. Foi a única parte ruim do casamento. Tirando isso, Sim. foi fantástico. Eu posso aproveitar e dar uma dica, que eu acho que isso é Deve. muito importante. Para quem está Deve, assistindo, Hum. foi convidado para uma festa, não pôde ir, confirmou e não pôde ir, no dia não avise. Porque assim, você já não vai mesmo. E daí você avisando, você vai deixar aquela pessoa triste. Porque assim, é uma pessoa que ela considerava, é uma Por isso pessoa ela que não chamou, vai, né? é um custo. Ó, Então assim, eu tô fazendo várias festas que eu vejo que as pessoas não estão entendendo a importância da do confirmação, porquê, né? do custo. Porque assim, um convidado hoje num evento, por mais simples que ele seja, vai custar no mínimo R$350. Exato. O convidado hoje, dependendo do porte da festa, ele vai variar de 350 a R$2.000 por pessoa. É E daí a caro, pessoa ela não tem essa consciência, consideração, né? não tem a consideração. Além de não ir, ainda no dia vai deixar a pessoa chateada avisando que não vai. Então assim, se você não vai, se justifique depois. Porque no eu dia é também muito acho. ruim. Então, por É exemplo, desagradável. eu tava nossa. com 3 festas nesse fim de semana e os clientes falam assim: ai, Maíra, fulano falou que não vem. Ai, Maíra, fulano falou. Gente, que coisa deselegante. Então, assim, ou você se programa e já se avisa com antecedência, porque a pessoa pode Antes, colocar né? outra pessoa no lugar. Aí, ok. Acho ok. Eu acho ok. Né? Eu acho que assim, você recebeu um convite, você pode aceitar ou não. Isso é ok. Sim. Agora, sim. você aceitar o convite e não aparecer, e no Isso. dia ainda deixar a pessoa triste, eu acho que é desnecessário. É verdade. Então a gente tem que entender isso, porque tem gente que fala assim, ai, e outra coisa, né? Convidado não convida. Porque eu falo que assim, as pessoas estão tão sem noção que elas chegam ao ponto de falar assim, ai, mas você convidou o fulano? Ai, eu posso ir com o fulano? Ai, mas você não vai fazer tal coisa? É muito Nossa. indelicado. É muito fuca. É, É muito, né? Vamos falar, né? O povo tá sem noção. Tá Total. muito. sem respeito e sem consideração. Com certeza. Eu acho. É. Como verdade. a Maíra mesmo disse, a gente não vai num casamento que a gente diz que ia se acontecer uma eventualidade muito grave, Sim, né? exato. É. Bateu o carro, morreu Alguma coisa muito alguém, séria. É. aconteceu alguma coisa, Uhum. ok. Mas, eu não vou porque tá longe, Choveu. choveu. É um absurdo. Gente, É um absurdo, é? sinceramente. É. E quais foram os sinais que fizeram vocês sentir que o relacionamento precisava de um novo começo para revitalizar essa conexão? Olha, eu acho que a Covid foi um divisor Um de fator. águas, como eu disse. Ou ficou tudo muito pesado, o clima ficou pesado. E agora? O que vai acontecer? E agora? Se pegar, e se trata, não trata? Faz o quê? Eu acho que foi um divisor na água de muita gente. Muita gente É parou para verdade. pensar na vida, É. né? E Deveria, pelo menos. É. Se não pensou, deveria. Então, e a gente, e assim, e foi marcante pra gente. Foi E a gente se fortaleceu muito também nesse período. Apesar de que ele nunca parou de trabalhar, porque ele tinha indústria e ele Seguiu. ia. Mas, enfim, eu acho que foi todo um sentimento que, né, vamos... que você viu. Vamos Bacana. comemorar, vamos celebrar, nos né? assumir, né? Foi muito legal. Que legal. Parabéns. Não que a gente já não fosse mais que assumido, né? Sim, mas para reacender, né? Isso. Bacana. Bom, vocês fizeram a festa, né, de renovação, né? Bodas de prata? Um pouquinho Não, mais. não, Foi, mais, né? Foi um A gente não sabe nem o que significa o 27, né? Nem A gente nem pesquisei. pesquisou. Não. Eu só quis celebrar. É só celebrar o amor. Celebramos o amor, né? Exatamente. E o que essa festa, de fato, significou para vocês? Para mim Depois. foi um sonho. É tudo lindo, tudo pensado, cada detalhe. Nossa, eu conheci coisas que eu não conhecia, que a Maíra me apresentou. Desde dobra de guardanapo até cartela de cor. Foi incrível. Foi Que um legal. período tão gostoso que depois que acabou, Você sentiu falta? eu tinha que desmamar, né? Não Eu tinha que quero. desmamar Eu da não Maíra. quero desarmar. E chegava recadinho dela pra mim todos os dias de manhã. E agora, como eu vou viver sem isso?
Que bacana, Ah, é muito muito bom. legal. Muito gostoso. E eu falo que Muito o legal legal. da festa é o planejar por ela, né? Porque a festa ela é rápida. Muito. Mas eu Esse falo é que o assim, momento, né, o legal. casal também se reconhece nas escolhas, porque é um período de muitas escolhas. Então, assim, é período que eu acho que eles entenderam muito bem isso, de abrir mão, porque não dá pra gente agradar os dois o tempo todo. Sim. Então, flor é importante pro homem? A maioria das vezes não. Então ele falou, não, vai lá, você escolhe o que você Escolhe. quer. Uhum. Ah, e tal coisa. Não, olha, tal coisa, no cardápio, na bebida, eu quero opinar. quero Olha, na participar. música, eu quero... Então, assim, é uma fase de redescobertas. Sim. E eu acho que isso é muito legal também. E é o respeito, né? A cumplicidade. O que é importante para um, para o outro. Ou, por exemplo, às vezes é uma coisa que para o noivo não faz diferença, muitas vezes, N escolhas num casamento, Sim, né? sim. Mas a noiva faz questão dele estar junto. Então, assim, é legal isso. Entender Então, isso, o cuidado que ele teve também, por exemplo, ai, que roupa eu vou, que roupa meus filhos vão. Então, assim, foi um momento muito, muito bacana, muito gostoso E aproxima todos, né, da Muito. família ali, né? Bastante. Esse momento, né? Com certeza. Que bacana, muito legal. A próxima, vamos ver aqui. Para Má. Como é organizar uma renovação de votos? Se tem diferença aí a renovação de votos e um casamento tradicional. Conta pra gente também a sua visão sobre as bodas da Ana e do Henrique. Eu acho que realizar uma bodas é mais fácil do que realizar um casamento. A partir do princípio que as decisões Já é só do sabem, casal. uhum. E eles já sabem aquilo que eles não querem. Sim. Então, assim, a vivência facilita muito mais. São casais que acabam sendo muito mais objetivos. Sim, que é o que o Henrique falou, Então, né? é o que eu Esse falo assim, amadurecimento. às vezes o casal fala, não sei o que eu quero. Eu falei, não tem problema, o que você não quer? Porque o que você não quer bem isso. já vai dar Já um bom vai dar um direcionamento, norte, né? já vai dar um norte. Sim. Então, eu falo que fazer bodas é muito mais fácil porque o objetivo é só agradar o casal. Não é agradar todo mundo. Você Sim. não tem que se preocupar com as outras coisas. Uhum. Então, a gente acaba conseguindo fazer as coisas muito mais fluídas. Sim. E fazer a bodas dele Facilita o seu trabalho. facilita o meu trabalho, com Sim. certeza. E assim, fazer a bodas dele foi muito gostoso porque foi leve. Então, assim, a gente dava risada, a gente se divertia, a gente fala, vamos fazer um encontro, vamos conversar. Ai, olha, vai ter padrinho, não vai ter padrinho? Porque assim, Que legal. em bodas E não a gente tem a sente obrigatoriedade, isso, viu? tudo pode. Então você pensa, eu quero tal coisa, eu não quero. Então, assim, quem entra com o filho, quem não entra, quem vai entrar, como que vai ser? O filho entra antes, o filho depois? Então, Que assim, legal. a gente consegue construir uma cerimônia. Sim, com o jeito deles. Com o jeito deles. A gente pode fazer ou não a cerimônia. Então, assim, eu já tive bodas que o casal recebeu todos os convidados. Olha que diferente. Então, fez diferente. Então, assim, muito legal. Não existe uma regra, né? Eu Uhum. falo que, assim, não existe o padrão. Então, a gente consegue ir moldando tudo isso. De acordo com a história deles. Então, por né? exemplo, eu gosto muito de entrar na história do casal. Então, por exemplo, eu busco entender o que vocês gostam de fazer, o que vocês têm. Então, assim, o hobby do casal é atirar. Então, o ensaio do casal foi no clube de tiro. Tem tudo a ver. Foi. É verdade. que E eu nunca tinha Ficou feito um lindo. ensaio de casal no Não, clube de tiro. Então, Que assim, legal. é aquela questão, tipo, o que faz sentido? Porque, assim, a gente não tem o Mas porquê fazer uma foto, uma sessão de fotos. Eu tenho que fazer na praia, porque todo mundo faz na praia. Mas se você não vai pra praia e não gosta da praia, por que você vai na que areia? tem a ver? Mas eu falo que, Boa. assim... É só porque é moda? Em né? bodas você usa aquela frase, eu não sou todo mundo. Ponto. É bem isso, Boa, né? resumiu bem. Gente, eu estou amando conhecer a história desse casal aqui, incrível, lindo. E vocês, já pensaram em renovar os seus votos? Conta aí pra gente, compartilhe. Depois que vocês realizaram a renovação de votos, vocês sentiram que aquela chama do amor e a conexão de vocês foi revitalizada de alguma forma? Faz sentido isso? Fala aí. Eu acho que faz. De novo, para mim, o casamento tem sido como um bom vinho. Quanto mais tempo passa, melhor tá ficando. Melhor. E eu já até declarei para ela. Os últimos 3, 4 anos foram os melhores anos do meu casamento. Que lindo. Porque eu posso dizer que a gente teve os melhores momentos. A renovação das bodas, a gente tem tido cada vez menos atritos e diferenças. Tudo tá bom, a gente se diverte com qualquer coisa, então tá melhorando.
Que bom. E a boda foi não um divisor de águas, mas mais um motor, mais uma ferramenta para ajudar isso a acontecer. Sim, para celebrar isso, né? Com certeza. Que legal. E o tempo, né? Que é o que o pessoal vai ter que esperar mesmo, porque não tem como acelerar. E o tempo traz coisas boas, traz maturidade, traz uma nova visão de vida, de reconhecimento, Reconciliação. E eu falo que Isso é muito muda as importante. prioridades, né? Que nem, Muda. por exemplo, agora os filhos deles não dependem mais deles. Então, eles podem ter tempo para dedicar um ao outro. Então, eu vejo muitos casais que estão fazendo bodas que eles falam assim, agora a nossa vida está muito mais fácil, porque os filhos já estão encaminhados grandes, né? e agora eles já têm uma condição de vida melhor e agora eles podem gastar com Lidar eles. com ele, Então, é consegue isso. planejar viagem, planejar momentos. Que legal. Então, muda o foco, porque Sim. assim, eles casaram muito jovens. Então, o foco era construir a Sim. família. E agora Os o foco é filhos, né? desfrutar dos bons Exatamente. momentos. Então, assim, Sim. é um novo momento. Então, assim, Verdade. a minha cunhada fez 25 anos de casado semana passada. Ela falou assim, eu tô na melhor fase do casamento, que foi o que vocês falaram. Que Porque legal. você se redescobre, né? Ao lado da pessoa. Então, assim, que nem ela comentou que agora o filho dela vai casar. Então, já é uma nova etapa da vida. Então, assim, você pode pensar na síndrome do ninho vazio ou, tipo, Sim. vou ter tempo para fazer outras coisas. Então, tudo o é o olhar, significado que você dá ao olhar. Sem o olhar. Então, acho que isso Muito são bacana. redescobertas bem legais. Bacana. Ó, vocês aí que estão em casa, casais novos, né? Sim. Precisam ver esses conselhos. Não desanimem. Não. Não existe tempo ruim que não vá passar. Verdade. Depois clichê, depois da tempestade sempre tem a bonança. Mas tem, é Mas verdade. tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. O casamento é isso, né? É. É verdade. Bom, vamos lá. Cada casal tem a sua própria visão sobre a renovação de votos. Alguns falam, eu já casei, para que renovar, né? Que a gente comentou, inclusive, Sim. né? Mas é possível capturar essa essência e os desejos individuais dos casais e transformá-los numa celebração significativa, assim como foi a festa de casamento? Ah, com certeza. Sim, Eu né? fiz uma boda de prata uma vez que os padrinhos do primeiro, alguns ainda faziam parte da vida do casal, e eles Que entraram bacana. com Nossa, simbologias, muito legal. então com a foto do casal, com algum objeto, com alguma coisa. Então tem tudo a ver, tudo né? a ver. Então, O meu padrinho foi meu padrinho do meu casamento. você primeiro. entendeu? Isso Então, é muito assim, Um legal. dos padrinhos foi do primeiro também. Que bacana. e isso é muito legal, porque a pessoa faz parte da sua vida. Verdade. Então, eu acho que assim, dá pra gente colocar muito mais significado. Eu falo que fazer bodas tem liberdade. Tem liberdade poética. É mais livre, Mais né? livre. Então, É. eu quero fazer os votos, eu não quero, eu quero cantar, eu quero ir. Pode tudo. O que você sente é o que você vai fazer ali, né? Você consegue fazer realmente o que você tem vontade. A minha irmã fez, acho que, não sei se foi ano passado, não lembro. Ela fez bodas, né? E aí, no casamento dela, alguns anos atrás, entrou o meu filho e levando as alianças. Aí, nesse casamento, inclusive, foi surpresa para ela. Ela tem uma menina já, né? E aí, o meu filho entrou, que era a mesma pessoa que levou as alianças, mas com a filha dela. Com a filha dela, ela não sabia. Aí ele levou a filha, que agora faz parte, né, da história Sim, deles, né? Claro. E assim, é isso que você falou, é muito legal. As pessoas. Só que o meu filho já é um adulto hoje, né? E ele era pequenininho, né? Hoje quem é a filha deles, né? Mas foi bem legal, assim, de ver, né? Ele pequenininho, levando as alianças, e hoje, na celebração das bodas, enorme, um adulto, né? A vida, fundamentalmente, ela é feita de memórias. Então, o que sobra para nós lá na frente são memórias. É verdade. As bodas, o casamento, as celebrações servem para criar memórias. São essas experiências boas, né? Dessas coisas lindas que a gente vive, que é o que vai ficar. O que vocês diriam para os casais que não pensam em realizar bodas? Qual o conselho para eles que vocês devem dar? Os dois. O casal e a assessora. Eu acho que vão ser conselhos diferentes, eu acho. Eu acho que tem gente que fala assim, celebrem da forma que der.
Que seja um jantar romântico a dois, que seja um final de semana. Eu não tenho dinheiro para fazer uma festa, uma grande celebração. Faz um jantar só vocês, escolhe um restaurante especial, escolhe um fim de semana num lugar diferente. Celebre da forma com que você puder celebrar. Sim. Eu acho que a gente não pode passar os momentos, deixar passar em branco, esquecer as datas. Eu estava com uma colega minha que é organizadora de eventos também, e ela estava fazendo um evento em outra cidade, e ela falou assim, hoje é meu aniversário de casamento. Eu falei, e você pegou um evento? Ela, mas se eu não falasse pro meu marido, ele nem ia se lembrar. Eu falei assim, ele não, mas você sim. Se é importante para você, você tem que deixar que o outro saiba que é importante. E o que eu falo que hoje é o grande problema dos relacionamentos, dos casais que eu vejo que às vezes se separam, é a falta de comunicação. Porque o que é importante para mim tem que ser importante para o meu parceiro. Ele tem que, pelo menos, se ele não acha a mesma coisa, ele tem que aprender a respeitar. Verdade. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, tipo, nossa, olha... Sua frase é a frase do podcast anterior que a psicóloga falou. Exatamente isso que você está falando, gente. Incrível. Não, porque a gente precisa aprender a falar aquilo que realmente faz diferença pra gente. E o que, às vezes, tipo, eu quero celebrar, eu quero fazer algo. Sim. Então, assim, se pra mim é importante, vamos fazer juntos. Porque, assim, tem que ser isso. E eu acho que, muitas vezes, o sonho foi muito mais da Ana do que do Henrique. Mas o Henrique viveu todo o sonho junto. Mas o jeito que ele fala, ele amou também. Não, e eu sei que eles fariam tudo de novo. Porque pra mim o mais importante não é a festa, é fazer ela feliz. Se ela tinha um sonho... mas ele te ama muito. É verdade, se ela tinha um sonho e pra ela era muito importante, pra mim é importante fazer a realização do sonho dela porque ela vai ficar feliz. Eu fico feliz e com aí ela. você fica também. Repito, isso vem com o tempo. Os casais, eles têm que se perceber durante o tempo que estão juntos. Sim. Porque rotina existe. Tá aí. Ela existe. Com Mas filhos, então... Nossa. Né? Agora eu conselho para quem vai fazer a boda. Então, mas exatamente, se perceber. Perceber o outro, perceber a necessidade do outro. Durante tantos anos não pude perceber porque estava muito focado em algum projeto, em alguma coisa, no emprego, no filho, nisso, naquilo. Esquecer. Será que não há um momento de parar e ver a sua escolha, o que agrada? Sim, né? sim. E eu acho que uma coisa que é importante também para os casais é aprender a se ouvir sem julgar. Porque às vezes a gente fala um sonho e a pessoa dá risada. Né? Mas tipo, seu sonho é banal. E às vezes, né? em vez de sonhar junto, às vezes as pessoas se podam. E sem perceber o quanto isso acaba prejudicando o relacionamento. Então, assim, celebre como você puder, como fizer sentido para vocês. Sim. E eu falo que, assim, só conta para os outros depois que você já tiver definido como você vai fazer. Perfeito. Porque tem pessoas que vão dar um balde de água fria e muitas vezes você não realiza o seu sonho pensando no que os outros estão dizendo. Exato. Então, Pura verdade que ela acabou de falar. Que foi a quantidade de pessoas que eu escutei quando eu chamei e falei, eu vou casar. Ai, pra que você vai casar? Ué? Que triste, né, gente? Nossa, aí a gente pensa, né? Nossa, que pessoa infeliz. Mas, pois é. Né? Não é? Mas deixa pra lá. Mas, enfim. Mas eu escutei isso de mais de uma pessoa. E eu acho que, assim, o fundamental, além do tempo, a maturidade, tudo isso, é diálogo. Sim. As pessoas precisam conversar. Como a Maíra disse, às vezes, alguma coisa é importante para mim e você banalizar o que eu tô falando para você é complicado. Então, conversem mais. Sim. Gente, estamos indo para o final. Queria agradecer a participação de vocês, a história de vocês, de você compartilhar com todo mundo aqui a história de amor linda de vocês. Obrigada. Obrigada. Maíra, muito obrigada por trazer esse conhecimento. Acho que foi muito rico o que você trouxe aqui. Muito obrigada, viu? Imagina. Agradeço. Contem comigo e celebrem a vida sempre, gente. Celebrem o amor. Gente, acho que o que fica desse podcast é celebrem. Celebre a vida. Celebre a vida. Ela tá aqui para ser vivida, né? Para ser comemorada, sempre com muito amor, né? Bom, muito obrigada. Espero que todos vocês aí também tenham gostado. Compartilhe, comentem esse conteúdo. Um beijo e até o próximo episódio.